Também outro, posso ir? Pode. Também outros programas que Jarbas Maciel fazia, como eu falei, tinha um programa muito importante que era No Mundo da Ciência. Era um programa feito com radioteatro, havia um professor e 2 alunos, e eles conversavam a respeito das coisas antigas, do espaço, muita coisa interessante. E eu fazia a sonoplastia destes programas. Sonoplasta é aquele camarada que escolhe música para fazer fundo musical. Então eu fazia a sonoplastia de todos os programas. E Jarbas era uma pessoa muito interessante. Teve um dos programas, é um fato interessante que eu sempre conto. Ele colocava e pegava o script e música para dar a impressão de uma alvorada, um amanhecer de dia. Aí ele botou música azul. Eu digo, dá, música azul. Eu digo, o que é música azul, já? Ele disse, não sei, você é o que é o sonoplasta. Aí eu peguei, botei uma música lá de Claude Debussy, um compositor francês expressionista, né? Ele disse, é isso aí. Achou que era aquilo mesmo, música azul, música não tem cor, mas ele disse que era, então... Havia coisas assim, né? Na sonoplastia tem coisas espetaculares que você tem que criar, tem que inventar, você como sonoplasta. Então, esses programas, eles eram considerados do Serviço de Extensão Cultural da época? Todos eram programa da Rádio Universitária AM, todos os programas, Paulo Freire via tudo, né? Ele gostava de ouvir a rádio, mas havia um programa muito especial que era Campanha de Alfabetização. Era um programa que falava a respeito do método de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Então a gente fazia o programa fazendo entrevistas com as pessoas, tal. Então teve um tempo, havia uns núcleos de educação na Várzea e outros bairros, e no mês, acho que de dezembro, havia então os diplomas para os adultos que aprendiam a ler, aprendiam a escrever. Então nós fomos para lá, Paulo Freire também estava lá, foi um momento realmente muito emocionante. Então um daqueles senhores já de idade chegou, doutor Paulo Freire, olha, eu aprendi a ler com o seu método, eu aprendi até a escrever meu nome, quer que eu escreva para o senhor ver? Aí pegou um papel, escreveu o nome dele, está vendo? Aí Paulo Freire não aguentou, né? Começou a sair lágrimas dos olhos dele. Eu também, quando conto, eu fico emocionado. Ele, feliz, alegre, porque estava escrevendo o nome dele, ele devia ter uns 60 ou tantos anos de idade, né? E outros que chegaram lá, abraçando ele e emocionados, porque aprenderam a escrever, aprenderam a ler, né? Hoje em dia, nem se dá bola ao professor, né? Eles querem mesmo que ninguém aprenda a ler para votar em certo tipo de gente, né? Havia essa seriedade na Rádio Universitária AM, programas especiais, programas de música erudita, de músicas brasileiras e internacionais da melhor qualidade, para que o ouvinte ouvisse coisa diferente, né? E você conhecia, o seu primeiro envolvimento com Paulo Freire foi nessa época, quando você entrou na universidade, ou você já conhecia ele antes? Não, eu conheci quando eu entrei na Rádio Universitária, que fazia parte do SEC, e eles sempre estavam lá reunidos, e eu conheci ele. Inclusive, era um homem muito, muito bom. Havia, entre as pessoas que trabalhavam lá, um amigo meu chamado Plácido. Ele era naquela época chamava de contínuo, ele era o contínuo. E Paulo Freire, quando viajava, deixava com ele como representante dele, para receber dinheiro em banco, para fazer isso aqui, deixava esse rapaz como não deixava uma pessoa, não deixava esse rapaz. Ele era assim. Ele dava muito valor às pessoas humildes. E por isso é que ele fez aquele método de alfabetização de adulto que nenhum governo nunca utilizou. Eu pensei que quando o Fernando Henrique assumisse a presidência, fosse chamar ele para ser ministro da Educação. Eu pensei que o Lula, quando assumisse, fosse chamar ele para ser ministro da Educação. Ninguém deu bola para ele. Então, ele foi muito querido nos outros países, como na Venezuela, como no Chile, outros países, ele foi muito querido nesse encontro, porque ele foi exilado, né? Então, no golpe militar, todos que faziam parte da Rádio
a rádio AM foram postos para fora. A rádio chegou até a passar uns tempos fora do ar, mas depois voltou tudo legal. E hoje eu me sinto muito triste porque vejo a rádio AM fora do ar. Muito embora que este reitor atual, ele não é o culpado, que ele já assumiu com a rádio fora do ar. Mas acontece que a rádio está no ar, fora do ar. Muitos ouvintes continuam telefonando, perguntando, porque os ouvintes amavam a rádio universitária, porque era uma rádio diferente, para você ouvir coisas diferentes, coisas bonitas, coisas... Houve um fato muito... Eu sempre conto isso, faço questão de contar. Certa vez eu cheguei lá na rádio AM, um dia de manhã, e tinha lá uma carta. Eu peguei a carta, porque a gente recebia muitas cartas, né, dos ouvintes. E tinha uma lá, deu dificuldade em ler até o envelope, mas eu entendi que era para a rádio universitária e tal. Aí eu abri, tive dificuldade de ler, o ouvinte queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky, que é uma música erudita, né? E o ouvinte, eu até me lembro de uma Alto José do Pinho, não sabia escrever, deu trabalho para saber o que é que ele queria. Aí chega Jarbas Maciel. Ele chega, senta lá na mesa dele. Aí eu digo, Jarbas, lê essa carta aí. Jarbas, um camarada de uma erudição, como eu já falei, tocava violino na Sinfônica, professor da Universidade de Matemática, de Economia, de Filosofia. Aí olhou para mim e disse, estamos atingindo os nossos objetivos. O que é que ele quis dizer com isso? Que aquele ouvinte que nem sabia ler direito, queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky, porque ele descobriu essa rádio. Então ele descobriu, nunca mais na vida ele iria deixar de ouvir essa rádio, porque ele descobriu uma coisa boa. Então se alguém pensa em colocar brega na rádio da universidade para adquirir ouvinte, ele vai adquirir ouvinte. Mas quando aparecer um diretor sério, que respeita a universidade, e tirar os brega, os ouvintes saem, junto com os brega. Mas um que descobre assim, ele jamais deixa a rádio universitária. E há muitos e muitos casos de ouvintes assim na rádio universitária, que ainda hoje telefonam revoltados com o reitor. Eu digo, não, o reitor não é culpado. Este reitor, quando entrou, a rádio já estava fora do ar. Mas ainda está. Sim, mas ele está providenciando. É isso que a gente diz. Porque enquanto o reitor estiver aí, a gente acredita nele. E já naquela época, do Serviço de Extensão Cultural, a interação dos ouvintes com a rádio era assídua? Como era isso? Era. Recebemos muitas cartas. Inclusive, tivemos que criar um programa para atender aos ouvintes, porque a gente não podia atender pelo correio. Então, muitos ouvintes perguntavam as coisas sobre o método Paulo Freire, perguntavam sobre isso, queriam ouvir música. A gente então criou um programa, Resposta aos Ouvintes, que eu fazia o programa dia de domingo e respondia todas as cartas. Uns pediam música, a gente colocava as músicas, outros queriam saber o método Paulo Freire como é, onde é que a gente encontra, tal. A gente dava todas as informações pelo rádio, né? E havia muitos programas desse tipo no rádio, além do programa de música erudita, que havia toda noite, né? Então, pelo que você está me falando aí, a rádio foi um dos grandes instrumentos que o Serviço de Extensão Cultural usou, né? Tanto é que depois veio a rádio FM, veio a televisão universitária e depois veio a rádio FM. Inclusive a televisão universitária Canal 11, eu ainda tenho a abertura da época que eu gravei, está aí, porque havia uma abertura, porque a televisão entrava no ar de meio-dia e saía de 11 horas da noite. Hoje não existe mais, está pendurada na rádio lá do Sul, na Rádio Brasil, né? Então, na verdade, a TV universitária, para mim, não... Infelizmente, é como as emissoras, por exemplo, como o Canal 2, que é o SBT, o Canal 4, que é a Bandeirante, eu não sei qual é. Só a Globo é que é a Globo, que é uma filial da Globo, não é uma repetidora. E agora o Canal 11 entrou como repetidora de emissora do Sul. Quer dizer, infelizmente isso ainda não aconteceu com a rádio. A rádio universitária, FM, a gente faz a rádio aqui, a gente faz programa, a gente grava, faz tudo. Não está ainda pendurada lá no Sul. E a rádio AM, infelizmente, está fora do ar. Quando você falou que aquele ouvinte lá, que
conheceu Tchaikovsky, não é isso? Através da programação na rádio. É. Quais eram os tipos de programas que existiam, que faziam parte do serviço de extensão cultural? O almoço musical, por exemplo, ele nasceu assim? Não, o almoço musical veio na Rádio FM, não foi na Rádio AM. Veio na Rádio FM. Então, que tipos de programas Há programas que eu digo, todo a noite havia o concerto da noite, era a música erudita. Era a música de Tchaikovsky, de Vila Lobo, de Rimsky-Korsakov, de Chopin, esse pessoal, a música erudita, né? Era especialmente isso. Então os ouvintes ouviam e iam gravando aquilo. Havia o programa de clássicos ligeiros, são os clássicos mais populares, como por exemplo, a Dança Ritual do Fogo, a abertura de óperas famosas, a marcha da ópera Aida, coisas assim. Programa de música brasileira, música popular brasileira, da melhor qualidade a gente colocava no ar, as coisas mais bem elaboradas, né? Não tocava qualquer tipo de música. A rádio universitária, a AM, não tocava qualquer tipo de música. Então esse foi um legado que a Rádio AM deixou para a rádio universitária. Exatamente. E isso foi criado na época do SEC? Paulo Freire que coordenava tudo isso e conversava, fazia sempre reunião com o pessoal a respeito dessas coisas, né? Para que o ouvinte tivesse uma coisa diferente, para ele notar que não era só aquelas coisas inúteis que as rádios tocavam, músicas de má qualidade, que havia aquela coisa, aquele outro lado da cultura musical do mundo, do Brasil e do mundo, né? Durante a ditadura militar, a rádio... Sim, aí chegou 64, houve então a Revolução, o golpe militar. Então, Paulo Freire, todos os professores que faziam parte do SEC, todos saíram, acabaram com tudo, acabou tudo. Só ficou na rádio universitária 2 locutores, eu e mais 2 operadores. Os professores que faziam o programa, campanha de alfabetização, programa de música, programa de entrevistas, saíram todos. Então, ficou a rádio quase sem ninguém. Eu fiquei fazendo quase tudo sozinho e depois a rádio saiu um tempo do ar, mas voltou logo porque o reitor da época era ali o início da Caxangá, ali, João Alfredo, que ficou ao nosso lado, nos acalmando, tenham calma, tal, tudo vai se dar bem, coisa, mas nada deu bem, aconteceu tudo aquilo. Então, havia um jornalista na época, que era o diretor da imprensa universitária, na época não era editora universitária, era imprensa universitária, era ali no 13 de maio, também a reitoria era no 13 de maio. Então ele assumiu como interventor da rádio e da rádio, né? Mas era nosso amigo de todos, ele era do meio de jornalista e tal, assumiu e levou a rádio e foi, depois ficou tudo normal. Eu assisti um caso que eu nunca me esqueci. Na época, o Ministério da Educação e Cultura mandou fazer LPs, que o pessoal hoje chama de vinil, do hino nacional brasileiro, hino à bandeira, hino da proclamação da República e o hino da Independência. 4 hinos, gravação feita no Rio de Janeiro pela banda dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, um lado só tocado com a banda e outro lado com coral. Esses discos para distribuir com as escolas. E esses discos estavam todos lá no SEC, lá onde era a antiga reitoria, ali no 13 de maio. Então teve um dia que chegou um caminhão do Exército, pegou esses discos, jogou tudo dentro do caminhão como material subversivo. Nunca esqueci isso. Era Inário Nacional o nome do disco. Como material subversivo. Porque foi feito pelo Ministério da Cultura e João Goulart, que era o presidente, né? Então era para distribuir nas escolas com os meninos, para que o menino aprendesse a amar a pátria, né? Hoje em dia ninguém ama mais pátria, nada, que está vendo, roubando tudo aí, ninguém diz nada, né? Então, a
a rádio tinha essa ligação Exatamente. com a atividade de extensão que você falou. Exato. E hoje? Hoje está tudo diferente, né? Completamente diferente. Muito diferente. Então, uma pausa assim.